Vamos começar exatamente por intensidade. A gente pode dividir intensidade como intensidade da carga e intensidade de esforço. São duas coisas diferentes. Se a gente analisar um estudo científico mais bem desenhado, praticamente todos eles vão citar a intensidade da carga, porque é algo mais palpável, algo mais fácil de ser determinado e é o padrão ouro na avaliação de intensidade do treinamento. A intensidade de esforço, ela é subjetiva, como o próprio nome já traduz ela, percepção subjetiva de esforço, né? No diminutivo aqui, PSE. Por quê? Isso é altamente subjetivo. Vamos supor, se você pegar um indivíduo que está num dia ruim, dormiu mal, treinou mal, dormiu mal, se alimentou mal nos últimos dias, provavelmente ele vai ter uma percepção de esforço muito maior do que ele realmente teria num dia bom dele. Então isso é muito subjetivo para ser medido como intensidade num estudo científico, por exemplo, mas pode ser aplicado no treinamento. Então vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre a intensidade da carga. A intensidade da carga é baseada em porcentagem de 1 RM, que é a sobrecarga na série, tá? O que é a porcentagem de 1 RM? 1 RM significa uma repetição máxima. Se a porcentagem de intensidade da carga é baseada nisso, o que seria? 100% da intensidade, a intensidade mais alta, é uma repetição máxima. O que é essa uma repetição máxima? É você conseguir mobilizar o peso com uma repetição completa, amplitude, técnica e sozinho. Fez, levantou, tá? Num padrão de movimento onde a carga impõe esse padrão de movimento. Não adianta você querer fazer isso, pega um peso muito leve e faz uma única repetição, demorando 20 segundos na repetição. Isso não é baseado na intensidade de carga. Essa série ela tem que durar no máximo 8 segundos, tá bom? E aí ela vai fazer, levantou, a carga vai impor a velocidade, porque não tem como o cara explodir uma carga tão pesada, tão rápido, tá? Então ele vai fazer, essa é uma repetição máxima, é 100% da intensidade dele. A segunda repetição ele teria dificuldade de fazer sozinho, não conseguiria fazer sozinho, ou iria prejudicar a técnica e a amplitude, ou precisaria de ajuda. Então 1 RM a partir do momento que ele faz sozinho. A partir da segunda repetição ele não consegue fazer mais, a menos que roube ou tenha ajuda. Essa é 100% de 1 RM, tá bom? E aí conforme a gente desce a carga, a gente consegue fazer mais repetições. Isso é consequência de diminuição da intensidade da carga, tá? Se a gente desce essa carga, a gente vai ter outras faixas de intensidade, tá bom? A gente vai ter aqui, vamos supor que eu agacho aqui com uma repetição máxima 220 quilos. 220 quilos. O canetão tá uma bosta, como sempre. Que eu agacho aqui com 220 quilos para uma repetição máxima. Essa é a minha intensidade máxima no agachamento. Uma repetição sozinho, 220 quilos. Aí eu vou descer para uma intensidade menor. Vou diminuir entre 90% e 95% de 1 RM, eu consigo fazer 90%. Normalmente você vai achar tabelas de 4 a 6 repetições máximas. Não é muito exato, tá bom? Às vezes, dependendo aonde você busca a fonte da tabela, é sempre bom buscar a fonte da tabela, a gente tem algumas variações de repetições. Mas normalmente eu trouxe para vocês uma média que a gente mais encontra por aí. Normalmente 90% de 1 RM a gente consegue fazer de 4 a 6 repetições máximas. 95% normalmente é de 2 a 4 repetições máximas, 2, 3 repetições máximas. Então eu coloquei uma média, 6 para 90 e 2 para 95, tá bom? Então vamos lá. Normalmente, para mim fazer 6 repetições, eu conseguiria fazer, vamos supor, aqui para 6 repetições eu faria 5 repetições, 190 quilos. Então esse é minha intensidade aqui dentro dessa faixa aqui para 5 repetições. Aqui é uma repetição máxima. Aqui vamos supor que eu fiz 5 RM, tá bom? Então eu estou dentro dessa média aqui. Aí eu desço a carga mais um pouco, consequentemente eu vou conseguir abrir mais repetições. Aí uma média de 80% a 90% de 1 RM. Normalmente 80% você pode ver uma média de 8, 10 repetições, tá bom? Dependendo da tabela que você vê. Eu coloquei uma média de 10, mas é de 8, 10 e 90% é a mesma média que eu falei. Normalmente uma média de 6, 4. Coloquei uma média de 10 a 6. O 10 representando 80 e o 6 representando 90. Dentro dessa faixa de 81, 82 até 89, 90, a gente vai ter as outras médias. Eu coloquei uma faixa só para a gente entender as porcentagens. Vamos supor que para 10 repetições eu consigo fazer com 170 quilos. Isso vamos supor que eu fiz 10 RM. Então eu estou nessa faixa aqui.
Aí eu continuo descendo a carga, né? 60, 170, aí eu desço para uma média de 70% a 80% de RM. Normalmente 70% você pode encontrar uma média de 12 a 15 repetições, que eu coloquei aqui, e 80% mantendo uma média de 8 a 10. E entre isso fica esse intervalo de repetições entre um e outro, tá bom? Vamos supor que aqui, para 15 repetições máximas, eu faça com 150 quilos. Aí deu 15 repetições máximas. Aí eu desço mais a carga para 60%, 70%. Normalmente 60% vocês podem encontrar 15%, 18%, 20%, 20%, até 25% pode ser encontrado para 60% de um RM, tá bom? E para 70% a gente vai encontrar a média de 12 a 15 ali. Vamos supor que eu fiz 20 repetições com 130 quilos aqui. Isso seria meu 20 RM. Estaria dentro dessa faixa. Conforme eu vou descendo essa carga, eu vou conseguindo abrir mais repetições, como eu já citei. 50% daria uma média, essa média de 50% a 60%. Então pode oscilar de 25 a 35 repetições máximas. Vamos supor que eu fiz 30 aqui com 110 quilos. 110 quilos eu fiz 30 RM. Aí eu desci mais de 40% a 50%, a gente vai ter uma média de 35 a 45 RM. Tá bom? Aí vamos supor que eu fiz 40 RM aqui com 100 quilos. E aqui a gente tem uma faixa de 30% a 40%, que dá uma média de 45% a 60% de um RM. Aí vamos supor que eu fiz 50 repetições aqui com 80 quilos. 50 RM. Então essa é a nossa tabela de intensidade, tá bom? Vocês podem ver aqui que a intensidade máxima da carga é 100%, é 1 RM. Conforme você desce a carga, você abre mais repetições e consegue fazer uma faixa de repetições maior. Mas e o que isso determina tanto no emagrecimento quanto na hipertrofia? A gente tem como alta intensidade de 80, vamos colocar aqui alta intensidade, vamos abrir um espaço aqui. Deixa eu apagar o que eu escrevi aqui para a gente dar o exemplo, né? Não, vamos colocar aqui no cantinho que cabe aqui. Vamos colocar aqui 80 a 100% é alta intensidade, tá? 80 a 100% é considerado alta intensidade. Intensidade moderada é de 60 até 75, 80% de um RM. Vamos colocar até 80% é moderada. E abaixo de 60% é intensidade baixa. Ou seja, 80 a 100% é a nossa intensidade alta no treinamento. 60 a 80% é intensidade moderada. E menos de 60% de um RM é intensidade baixa. Ou seja, se a gente trabalhar com 10 repetições máximas ou menos, a gente está em alta intensidade. Se a gente trabalhar numa média de 25 a 10 a 12 repetições máximas, a gente está em intensidade moderada. E se a gente trabalhar abaixo de 25 repetições máximas, a gente está numa intensidade relativamente baixa. Quanto menor a porcentagem, mais repetições você consegue fazer, mais baixa essa intensidade da carga. Isso é muito importante, porque muitas vezes se acredita no emagrecimento, por exemplo, que a gente vai ter que fazer muitas repetições para queimar mais calorias. Aí às vezes o cara passa do treino de 6 a 10, 6 a 12 para 10 a 15, 10 a 20. Só que a gente tem um porém. A quantidade de carga que é mobilizada na série reflete no gasto calórico. Para eu mobilizar 190 quilos para 5 repetições máximas, eu tenho um esforço, eu tenho que desprender muita energia para mobilizar essa carga. Consequentemente, a alta intensidade gera um gasto grande. Ah, mas durante o cut eu perco força. Mas aí entra a questão de estratégia de dieta, fazer alguns períodos de recarga, fazer um ciclo de carbo com alguns dias de carbo alto para conseguir manter uma faixa de carga relativamente boa. Você não pode, durante o cut, principalmente nas primeiras 3, 4, 5 semanas, perder carga toda semana. Se está perdendo carga, a estratégia de dieta ou está errada no início, ou o teu psicológico está afetado, porque não, às vezes o cara está comendo 4.000 calorias, você põe 3.500 e o cara fala, pô, já senti no treino. Pô, é 3.500 calorias. Você vai sentir isso aí quando você tiver com 20 calorias por quilograma ou menos, tá bom? Aí você pode sentir essa queda. Então você vai tentar trabalhar com a faixa de carga dentro da média de repetições. Talvez eu faça com 190 kg 5 repetições máximas, daqui 2, 3 semanas no cut.
eu faço com 190 quilos 3, 4 repetições máximas. Ou seja, eu perdi 1, 2 repetições. Mas eu tentei manter ali a carga. Caso não está dando para manter a carga, diminui um pouquinho e tenta manter a faixa de repetições. Mas é muito importante a carga para o gasto calórico. Já para a hipertrofia, a gente também tem isso. Por quê? Quando a gente está com intensidades 70% de um RM para mais, a gente não precisa falhar. Quando normalmente a gente está com 70% para mais, ou seja, quando a gente está com uma média de 15 repetições máximas ou menos, de 1 a 15 repetições máximas, a gente não precisa ir na falha. Lógico que uma repetição máxima é a falha, né? Que só dá para fazer uma. Mas vamos supor, 15 RM até 2 repetições máximas, a gente não precisa falhar. A gente pode trabalhar numa faixa de repetições na reserva. O que é repetições na reserva? Você ficar algumas repetições antes da falha. Por exemplo, eu pego uma carga que eu conseguiria fazer 6 repetições máximas e faço 4, ou seja, eu fico com 2 repetições na reserva. Ou eu pego uma carga que eu conseguiria fazer 15 repetições e faço 10 a 14 repetições. Ou seja, se eu faço 14 repetições podendo fazer 15, eu fiquei com uma repetição na reserva. Se eu faço 10, eu fiquei com 5 repetições na reserva. Então, intensidades acima de 70% de um RM, ou seja, 15 repetições máximas ou menos, a gente não precisa falhar para se atingir ótima sinalização hipertrófica. Então a gente pode ficar 1 a 5 repetições antes da falha e meta-análises mais recentes apontam exatamente isso, que não precisa falhar com 15 repetições máximas ou menos, tá bom? Quanto mais alta a intensidade, menor a necessidade da falha. Por quê? Se você ficar falhando toda a série fica falhando, você vai gerando um acúmulo de fadiga, tanto central, que é do sistema nervoso central, né, bloqueando aquele estímulo para a contração muscular, como também a fadiga periférica, que é o acúmulo de substratos, de metabólitos ali no tecido muscular, que vai bloquear essa contração muscular. Por exemplo, o próprio hidrogênio que causa acidez, ele pode dificultar a contração muscular. Se você ficar gerando falha toda a série, você não vai conseguir nem manter a intensidade, nem o volume e vai gerar uma fadiga que vai prejudicar o teu treino e os teus próximos treinos por causa da recuperação. Estudos mostram que falhar acima de 70% de um RM ou não falhar, os resultados são semelhantes, são bem próximos, então não tem necessidade de falhar. Isso é treinar leve? Isso não é treinar leve. Se você está pegando realmente uma carga para 15 repetições máximas ou menos, é muito pesado. Se você pegar um powerlift, ele não chega lá socando peso. Ele coloca uma carga leve, ele aquece, faz umas 2, 3, 4 repetições mais leves, aí ele começa a subir a carga série a série e ele nunca falha. Ele vai falhar quando ele está com 2 ou 1 repetição máxima. Ele construiu força assim. Então não precisa falhar acima disso. Quando a gente está com intensidade de 60% de um RM para menos, ou seja, quando a gente está lá com uma faixa de 25 repetições máximas para mais, quer dizer, né, 25 repetições máximas até 60 repetições máximas, a gente precisa chegar na falha para gerar o mesmo nível de alta tensão que foi gerado com intensidades maiores. Por quê? Quando a gente tem um controle de alta tensão. O que é um controle de alta tensão? Quanto mais esforço a gente faz numa série, maior o recrutamento de fibras. Quando você pega uma carga de 15 repetições máximas ou menos repetições, logo na primeira, segunda, terceira repetição, você já está tendo uma alta exigência da tecido muscular. Ou seja, quanto maior a exigência, maior o recrutamento de fibras, maior o acionamento de motoneurônios, né? Essa ligação neuromuscular vai ativar mais fibras, tanto do tipo 1 como do tipo 2. E aí, essa maior ativação de fibras, consequentemente, vai gerar uma sinalização hipertrófica maior nessas fibras. Quanto mais carga você pega, mais rápida essa ativação de mais fibras, porque você precisa mobilizar mais carga desde a primeira repetição. Já quando você faz com mais de 15 repetições máximas, mais de 25 repetições máximas, aí as primeiras repetições você não aciona um monte de fibras porque o esforço é baixo. A mesma coisa de eu levantar esse canetão. Eu precisaria estar fazendo 4.000 repetições para mim ter um esforço grande dele. Por quê? Ele é muito leve. É a mesma coisa com peso. Se você pega um peso muito leve, para mais de 15 repetições máximas, mais de 20 repetições máximas, você precisa ir até a falha para acionar mais fibras. Porque conforme as primeiras fibras que são acionadas nas cargas mais leves, é as fibras do tipo 1. Elas hipertrofiam. Só que para você acionar mais fibras, passar para mais ativação das fibras do tipo 2 e ativar mais fibras do tipo 1, você precisa levar até a fadiga. Chegando à fadiga, você consegue acionar a mesma quantidade de fibras que você acionaria usando 70% de um RM ou mais. Tá bom? Deu para entender? Alta intensidade, 80 a 100% de um RM, não precisa falhar. Intensidade moderada de 60 a 80,
70% a 80% de um RM, você não precisa falhar também. Abaixo de 60% de um RM, que é a intensidade baixa, você tem que falhar para ter o mesmo acionamento de fibras ali. E como eu falei, se você gerar fadiga acumulada, você vai prejudicar as próximas séries, a progressão de carga, o volume de treino, não vai se recuperar bem, principalmente para o final do cut. Deu para entender? Quando a gente busca hipertrofia, normalmente, o mais indicado fica trabalhar de 60% a 90% de um RM, tá bom? Quando a gente quer hipertrofia, a gente vai trabalhar lá, vamos supor, 60% a 90% de um RM. Isso vai dar uma média de 25, né? Pode pôr uma média aqui de 25 a 4 repetições máximas, né? A 4 RM. Quando você quer trabalhar mais força, normalmente você trabalha com intensidades acima de 90%, né? Que é ali de 6 repetições máximas ou menos, né? Ou uma repetição máxima, né? E quando você quer resistência, você trabalha abaixo de 60% de um RM, o que vai dar menos de 25 repetições, mais de 25 repetições máximas, né? Então, a gente tem uma faixa ótima de trabalho de hipertrofia de 60% a 90% de um RM. Por quê? Não quer dizer que as outras faixas de intensidade não gerem hipertrofia, porque elas geram. Vamos supor que eu faça um treino de 60% a 90% de um RM, que é de uma média de 4 a 25 repetições máximas. Nessa média, eu vou conseguir evoluir a força. Vamos supor que eu comece treinando ali de 8 a 12 repetições no treino. Às vezes nem falhando, ficando 1 ou 2 antes da falha. Você vai notar que tua força vai aumentando a cada 2, 3, 4 semanas. Você consegue mobilizar mais carga para aquela faixa de repetições. Ou seja, você está ganhando força, mesmo não trabalhando com mais intensidade do que 90%. O mesmo vale para a resistência. Você vai notar que vai conseguir fazer mais repetições com a mesma carga que você fazia há 2, 3 semanas atrás. Ou seja, está ganhando resistência também. Então, todas as intensidades você trabalha resistência, força e hipertrofia. O que vai diferenciar é a predominância. Quando você trabalha com no máximo 6 repetições máximas, de 1 a 6 repetições máximas, você trabalha mais força bruta, porque você mobiliza muito mais carga, força bruta, mas não quer dizer que também não vai ter hipertrofia, você vai ter hipertrofia também, só que com mais predominância na força. E lógico, vai ganhar um pouquinho de resistência. Quando você trabalha entre 60% a 90% de um RM, você tem um pouco mais de repetições acumuladas ali, o que gera um tempo de tensão um pouco maior e de alta tensão também. Consequentemente, uma predominância em hipertrofia. Mas, como eu disse, você vai estar trabalhando resistência, por estar trabalhando aumentando o volume de treino, fazendo sobrecarga progressiva, né? Que é aumentar esse volume de treino, seja uma série ou 2 séries a mais a cada 2, 3 semanas, enfim. Tem isso na aula de periodização. E aí você vai gerando esse aumento de volume de trabalho, que vai gerando resistência, e conforme você for trabalhando nas faixas de intensidade, você vai ganhando força naquela faixa de intensidade. Quando você trabalha com 60% de um RM para menos, ou seja, 25 repetições máximas para mais, você consegue trabalhar predominantemente resistência, por estar trabalhando o músculo por mais tempo, gerando uma resistência aos metabólitos, e você também vai trabalhar hipertrofia se for a falha, e lógico, você vai ganhar força nessas faixas de repetições conforme evoluir no treino. Então a gente tem predominâncias de trabalho de acordo com a faixa de intensidade, tá? Muito importante entender isso, para a gente direcionar o trabalho.